mulheres, né, pelo dia, né? Comemorando o Dia das Mulheres hoje. Começa a ser gravado, tá bom? E eu vou falar um pouquinho a respeito do irmão. Irmão Hércules Pimentel, ele é membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias há 22 anos. Ele é membro do Sumo Conselho da Estaca, Tabueiro, Brasil, há 3 anos e 6 meses, sendo desde 1 ano e 11 meses presidente dos Rapazes da Estaca e terapeuta de resultados, como criador do método SOME. É isso, né, irmão? Se eu tiver errado, me corrija. E das lições do fundo do poço. Casado com Poliane Pimentel, pai de Éricles Pimentel, que serviu na missão em Salvador, Brasil. Ele também tem o filho Gabriel Pimentel, que está servindo na missão Mesa, Arizona. E tem a filha Irla Pimentel, de 18 anos, que estará entrando no CTM dia 18 para servir na missão Porto Alegre. E tem o Aslan Pimentel, 17 anos. Aí agora eu gostaria só de perguntar para o senhor se o senhor quer que tenha interação quando o senhor estiver falando ou no final, durante ou no final. Não, Perguntei para o podemos senhor. sim ter a interação no meio, sim. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar, vai ser uma palestra em forma de debate. Se alguém se sentir impelido, inclusive, por espírito, de acrescentar algo, de trazer mais informação, de relembrar um versículo, posso sentir à vontade. Eu acho que a irmã vai fazer a mediação e consegue destacar que a pessoa está necessitando falar, está querendo contribuir. Ô, moço, quantos filhos você tem que ela falou ali? 4 filhos. Misericórdia. Para... Inclusive, eu estou aqui na capela porque acabei de vir. Hoje foi o chá missionário / despedida da Sister Pimentel, que amanhã ela já começa o CTM online, para dia 18, ela já é para o CTM. São 3 que estão na missão? Não, o mais velho já foi, já voltou, já está casado, ele voltou. Aí foi o Gabriel. Aí, como ainda não tinha saído o visto, a primeira área dele foi Porto Alegre Sul. Uhum. E agora chegou o chamado da Sister Pimentel, da Irla, e ela vai para Porto Alegre Norte. E o Aslan Pimentel está no forno, já em preparação, que em janeiro ele completa 18 anos para ele também. Muito bom. Que legal. O tempo é seu, irmão. Ok. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente, um duplo agradecimento, né? Mas antes de agradecer, mais uma vez, assim como a irmã fez, parabenizar vocês, mulheres, por esse dia especial. Parabéns a todas. E eu espero poder relembrar, no meio dessa palestra, sobre o nível de importância que vocês, mulheres, têm como auxiliares do sacerdócio de Melquisedeque e também auxiliares em nossa vida. E vocês vão descobrir que vocês têm poder bem maior do que podem imaginar. Inclusive, sobre a direção dessa igreja, sobre as determinações que podem acontecer na vida desses portadores de sacerdócio. E o agradecimento, eu quero agradecer, em primeiro lugar, essa maravilhosa oportunidade de poder estar participando dessa palestra, dessa mensagem, e também de ter sido convidado. Eu não conhecia esse trabalho maravilhoso de vocês. Eu comecei a ver, e aí quando eu fui comentar com um amigo meu, que foi meu ex-bispo, ele disse, eu conheço o canal, já assisti algumas coisas, e eu fiquei maravilhado quando eu vi o trabalho de vocês. É muito importante. Principalmente para mim, eu tenho um defeito que eu amo falar. Eu amo falar. E aí eu sempre recebo aquelas cartinhas do bispo. Falta 2 minutos. Falta 3 minutos. Sempre que eu vou discursar, a estaca sempre me coloca como último discursante e eu vou cronometrando. E aí, quando algum irmão não fez os 10, fez 5, 7 minutos, eu digo, opa, ganhei uns minutinhos a mais. Eu vou lá, e qualquer coisa, a gente corta um pouquinho do hino, tem sua oração, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas acho maravilhoso essa oportunidade de a gente poder falar com mais calma, com mais tranquilidade, poder trabalhar um raciocínio, algo que a gente passaria em 10 minutos,
mas que a gente poderia esboçar um pouco mais, poderia aprofundar, poderia compreender, poderia... Eu aprendi há muitos anos atrás, com um ex-bispo meu, e eu uso isso para todas as coisas, para as aulas, para abrir os treinamentos fora no meio secular, para os treinamentos na igreja, ele falou que existe 3 coisas: o que é interessante, o que é importante e o que é essencial. E aí, quando eu vejo que eu tenho pouco tempo, eu passo o que é essencial. Se eu sei que eu tenho um tempinho a mais, eu passo o que é essencial e o que é importante. Mas, graças a Deus, vocês estão me dando a oportunidade de eu passar o que é essencial, o que é importante e até o que é interessante, que são algumas curiosidades dos pormenores que nós vamos falar hoje. Por isso que eu estou imensamente feliz. E nós vamos falar hoje sobre uma passagem que eu acho fenomenal. Uma das primeiras que me cativou. Eu estou há 23 anos, como eu tenho 44 anos de idade, a metade da minha vida eu sou membro da igreja. E olha que eu sonhava, ai meu Deus, quando eu completar 1 ano de membro da igreja, eu achava tão lindo quando alguém dizia, eu tenho 5 anos, eu tenho 8 anos, eu já estou há 23 anos membro da igreja, a metade da minha vida, mas antes disso eu participava de uma outra denominação religiosa e sempre tive esse apreço por conhecer mais sobre as histórias das escrituras. E quando eu conhecia, uma história que muito me cativou foi a passagem que se encontra em Marcos 35, 41, Mateus 8, do 27 ao 23 e Lucas 8, 22 a 25, onde é aquela passagem emblemática em que Jesus Cristo, ele acalma a tempestade. E aí, quando a gente vai olhar, irmã, em todas as situações das Escrituras, onde estava relacionado o mar, onde estava relacionado um grande corpo de água, ali a gente identificava uma representação física, espiritual, literal, de dificuldades. Onde é que eu quero chegar? Vamos olhar desde o Antigo Testamento. Para Israel sair do cativeiro do Egito, eles encontraram um mar na frente dele. E o Senhor teve que ordenar a Moisés que abrissem as águas. Depois, quando eles precisaram, posteriormente, 40 anos depois, entrar na Terra Santa, eles tinham o Rio Jordão. E aí o profeta teve que abrir o mar também, abrir o rio, e eles pudessem passar. Mas ainda, você imagina se ainda tem um corpo d'água e esse corpo d'água se encontra com uma tempestade. Essa era a situação que os discípulos de Jesus Cristo se encontravam quando eles necessitavam passar de um lado para o outro, e além de ter um corpo de água, além de ter todo um mar, aquele mar da Galileia, no meio do caminho, desenvolvesse uma grande tempestade. E eu gosto de fazer uma alusão, eu combinei com as irmãs que hoje seria uma mensagem espiritual, e em um sábado daremos uma mensagem de fundo terapêutico, uma mensagem com o meu trabalho, com a minha parte profissional. Mas enquanto terapeuta, enquanto apaixonado pela psicologia, pela psicanálise, eu não poderia dar algumas pinceladas ao longo dessa palestra sobre o ponto de vista terapêutico, sobre o ponto de vista psiquiátrico, psicológico, sobre o que essas tempestades podem trazer para a nossa vida. Só dando uma breve explicação, e quando a gente chegar no sábado eu vou relembrar, a irmã pronunciou correto, é SOME mesmo. SOME é a abreviação de Sou Melhor. É o método que eu desenvolvi, onde nós temos 5 pilares. O primeiro é o espiritual, o segundo o emocional, o terceiro o sentimental, o físico e, por último, o financeiro. Então, nós temos que ser um conjunto, um todo de todas essas situações. Eu não posso basear a minha vida em saber se eu estou bem sentimentalmente, se eu não estou espiritualmente, eu não estou completo, eu não estou como um todo. Inclusive, existem alguns tipos de terapias, são chamadas terapias holísticas, que vêm de holos, que significa todo. O ser humano ele precisa ser completo. Freud já determinava isso, Carl Jung já determinava isso, desde Platão já se estudava isso. Tem que haver uma completude. Então, eu não posso esquecer, enquanto terapeuta, de tratar sobre as questões espirituais. E eu não posso, enquanto líder eclesiástico, deixar de tratar sobre as questões terapêuticas. Tudo é um conjunto. Nós temos que estudar, reconhecendo que nós somos um corpo, uma alma vivente que foi soprado em nossas narinas o fôlego da vida. Nós somos todo um conjunto. E aí, muitas vezes, no nosso dia a dia, quando nós temos dificuldades,
nós nos sentimos que estamos passando por uma tempestade. Por mais que algumas pessoas digam, você está fazendo tempestade em um copo de água. Mas eu que estou vivendo, você que está vivendo a sua tempestade, só você, o Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo podem esquadrinhar a sua mente, a sua psique, a sua alma e saber das dificuldades que você está passando. Antes de começar, eu gostaria de a gente poder entender, e eu vou lá para Marcos, nas passagens evangelísticas, uma das que eu mais gosto sobre esse exato momento é Marcos. Marcos, capítulo 4, o versículo 35 a 41. Eu posso ler ou alguém quer acompanhar, quer fazer a leitura também? Eu vejo Posso que a ler. irmã está com a escritura aí, eu posso dar uma acompanhada aqui. 4, Eu posso ler uma parte. isso, 35. 34? 35? E Inclusive naquele... na escritura, Hum. isso, na versão que eu estou usando aqui, ele tem até um tópico que é tempestade apaziguada. Pode começar, irmã. 35 ou 34? O 35. Tá bom. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Continua? Continua. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fés? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ok, perfeito, irmão. Vou deixar até aqui destacado e vamos debruçar um pouco sobre o que essa escritura diz. O tema da nossa palestra é o que fazer durante a tempestade. Nós vimos que os discípulos de Jesus Cristo, eles passaram por uma tempestade física, mas essa tempestade que você que está assistindo agora através dessa sala, ou você que viu no YouTube, você está assistindo agora no YouTube, só você sabe qual é a tempestade que você está passando, se ela é física, se ela é espiritual, se ela é uma tempestade no seu casamento, se ela é uma tempestade no seu chamado ou na empresa que você trabalha, ou no seu negócio. Só você sabe a tempestade que você está passando, só você e Deus. Mas que lições nós podemos tirar desses momentos de tempestade? Irmã, e antes mesmo de começar a falar sobre o que a Escritura vai mostrar aqui, eu gosto de trazer um ponto de vista sobre a minha experiência. Quando eu desenvolvi esse método SOM, quando eu desenvolvi as lições do fundo do poço, foram baseados em momentos em que eu me sentia no fundo do poço. Foram baseados em momentos de extremas tempestades. Inclusive, essa palestra é um treinamento que eu desenvolvi. Eu faço uma adaptação tanto para o meio eclesiástico como para empresas. Foi um momento que eu passava por tempestades. E quando eu estava passando o maior período de dificuldade, quando me bateu a fraqueza, quando me bateu pensamentos negativos, pensamentos de trazer prejuízo e destruição para meu corpo físico, o Senhor interveio de várias formas. Eu tive duas situações em pensar, não vou falar a palavra, porque a gente sabe que o YouTube ele pode bloquear certas palavras, mas eu pensei em cometer ato de desviver. E aí o que acontece? A primeira vez o Senhor utilizou meu filho de 8 anos de idade, o Helder Pimentel, que está lá em Arizona agora. Quando eu tinha planejado tudo, ele me abraça, eu gosto de prestar esse testemunho, me emociono muito. Ele me abraçou e me chamou para almoçar, que a gente ia almoçar na casa da minha sogra. Eu disse a ele que ia só para despistar ele, e ele só afrouxou um pouco o abraço, se afastou de mim sem me soltar e disse: não olhe para trás. Só que ele disse isso com as palavras de uma criança de 8 anos de idade, mas eu senti que era o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele disse: não olhe para trás, só olhe para frente. Não é isso que Jesus fala nas Escrituras? É como aquela mulher que olhou para trás e virou uma coluna de sal. Então, só olhe para frente. Eu gravei exatamente cada palavra que ele falou.
Eu lembro até as falhas, os erros de dicção que ele falou. E o Senhor me resgatou naquele momento. Anos depois, eu levei o tubac da vida e fraquejei mais uma vez antes de começar todo esse meu processo terapêutico, antes de desenvolver todo o material que o Senhor me entregou, por revelação, por inspiração. E o Senhor, mais uma vez, falou comigo, mas dessa vez ele falou na minha mente. Ele me lembrou em duas situações. A primeira, ele lembrou o que ele disse a Joseph, em uma das vezes que Joseph foi preso. Ele disse, o Filho do Homem passou abaixo de todas essas coisas. Acaso és tu melhor do que ele? Eu pude sentir que se eu fui caluniado naquele momento, se mesmo pessoas da igreja estavam levantando calúnia contra mim, não estavam me defendendo, o Filho do Homem passou abaixo de todas as coisas sobre calúnia, sobre defamação, sobre ataque, sobre insegurança para sua família. Acaso sou eu melhor que ele? E a segunda passagem, o Senhor me disse, todas as coisas serão por aprendizado. E a partir daquele momento, eu pude entender um princípio fundamental na minha vida, que quando o Senhor nos permite, não que ele faça, quando o Senhor nos permite nos passar por algum momento de dificuldade, por algumas tempestades, é porque ele tem um propósito que nós possamos aprender, nos tornarmos autossuficientes em conhecimento e sabedoria sobre aquele propósito, aquele assunto, e nós possamos ser replicadores e ser bênção na vida de outras pessoas. Quando Jesus Cristo estava no Getsemane, ele expiou por todos os pecados, mas ele não atraiu para si só os pecados, ele atraiu todas as dores, todas as aflições, todos os anseios. Você que está assistindo agora, os momentos de dificuldade que você vem passando, as dores que você vem sentindo, essa dificuldade no relacionamento, o problema que você vem passando na sua empresa, o Salvador Jesus Cristo já sentiu há mais de 2000 anos atrás. E como ele sentiu, ele pode te ajudar, ele pode te julgar, ele pode saber a dor que você sentiu. Então, pense comigo, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, e se o próprio Jesus Cristo precisou sentir a nossa dor para poder nos entender, então logo quando eu passo por uma dor, eu passo a entender essa dor. E hoje em dia se encontram pessoas que estão em situação desesperada, que pensam em cometer ato de desviver a sua vida, e eu posso conversar com a pessoa e dizer, eu já passei por isso, eu saí do fundo do poço, eu sei o que você está passando e eu sei o que Deus tem a dizer para você. Então isso foi fundamental, esse é um dos primeiros princípios que nós precisamos entender. Quando estamos em dificuldades, quando estamos passando por uma tempestade, nós devemos entender que nós temos algo a aprender. E esse algo nós vamos usar na vida das pessoas. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o chamado para atravessar. Notem nos versículos que a irmã acabou de ler, Jesus diz, passemos para outra margem. Antes da tempestade houve uma direção, isso nos ensina algo profundo. Estar na vontade de Deus não nos isenta da tempestade. Você que está passando por uma dificuldade agora, você precisa entender que se você está passando, primeiro ponto, não é porque você está cometendo algo errado. Segundo ponto, nós não devemos julgar. Quando vemos outras pessoas passando pela tempestade, supor que a pessoa está em iniquidade, que a pessoa caiu de alguma forma. Porque nós entendemos que os discípulos de Jesus Cristo, sendo seus apóstolos diretos, fazendo parte dos 12 apóstolos, eles receberam uma ordem expressa de Jesus. Irmãos, entendam o contexto. O dia estava calmo, o dia estava limpo, eles não estavam em pecado e o Salvador disse, passemos para o outro lado. E eles cumprindo uma ordem, uma direção do Salvador Jesus Cristo, mesmo assim, a tempestade caiu sobre eles. Então, mesmo sendo dizimista, pode haver dificuldades financeiras. Mesmo sendo fiel, pode haver situações no seu matrimônio. Mesmo sendo zeloso e cumprindo de forma magna o seu chamado, pode acontecer situações de você ter essas dificuldades. O segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a tempestade inesperada. O texto diz que um grande vendaval se levantou e as ondas invadiam o barco. Essa geralmente é uma característica de quando há uma tempestade simbólica em nossa vida.
É um momento onde está tudo calmo e repentinamente cai uma tempestade que parece que as ondas vão destruir aquele barquinho que nós nos encontramos. E aqui está a primeira camada emocional. O medo nasce quando perdemos a sensação de controle. Essa é uma sacada psicológica fundamental. O medo nasce quando nós perdemos a sensação de controle. Notem que os apóstolos de Jesus Cristo, eles mesmos sabendo que Jesus tinha todo aquele poder, toda aquela majestade, toda a glória, mas eles se desesperaram quando perderam a sensação de controle. Eles eram pescadores experientes, eles sabiam onde manejar a vela, qual o direcionamento que o barco deveria seguir, e mesmo assim, surgiu a tempestade inesperadamente, e isso tirou deles a sensação de controle. Quantas vezes em sua vida você se sentiu nessa situação, em que achou que tudo estava bem, e quando, no estalar de dedo, as coisas acontecem, você se desesperam. E aí a gente começa a questionar: onde é que está a minha experiência enquanto pescador? Onde é que está a minha experiência enquanto discípulo de Jesus Cristo? Onde é que está a minha confiança só porque algo saiu do controle? Um outro ponto que eu gostaria de destacar, eu vou precisar de vez em quando voltar em alguns pontos para seguir uma linha de raciocínio, para que vocês possam entender e depois embasar ainda mais. O terceiro ponto é Jesus dormindo. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, Jesus estava dormindo. Essa é a parte mais provocadora do texto. Uma das pessoas mais indagam, inclusive os próprios discípulos, eles perguntam: Senhor, não se te dá que morramos? Conforme a gente conhece tão bem no nosso hino, acredito que é o 70, me fugiu a memória agora. E a emoção dos discípulos, elas estavam transmitidas através da ansiedade, do desespero e da sensação de abandono. Do ponto de vista espiritual e psicológico, essa sensação de quando vem essas tempestades em nossa vida, nós sentimos a ansiedade, nós sentimos o desespero e a sensação de abandono, de que os nossos líderes não estão olhando, de que o nosso cônjuge não está preocupado, de que nossos filhos não estão percebendo, mas, lamentavelmente, acima de tudo, a pior coisa é que nós, muitas vezes, sentimos a sensação de que estamos sendo abandonados pelo próprio Salvador Jesus Cristo, pelo Pai Celestial. Inclusive, eles falam, né, conforme eu falei, não te importa que pereçamos, mestre? Essa frase revela algo bastante humano nos apóstolos de Jesus Cristo. Quando estamos em crise, confundimos silêncio com ausência. Eu gosto de dar uma intensidade, uma entonação bastante forte, uma ênfase mais especial nessa última frase. Você que está assistindo agora, você precisa entender que nós, enquanto seres humanos, temos a tendência de, no momento do desespero e da dificuldade, confundir silêncio com abandono. Silêncio com abandono. Eu gostaria de pegar um adendo aqui sobre uma parábola. Conta uma lenda que existia uma tribo que ela fazia um rito de passagem. Enquanto o jovem estava completando 18 anos de idade, o homem, eles tinham que, durante uma noite, levar o homem para a floresta, o rapaz, e para eles serem homem, fazer esse rito de passagem, eles tinham que passar uma noite sem água, sem comida, sem fogo, sem iluminação e sem nenhum tipo de arma. Eles estariam, em tese, à mercê de frio, de inseto, de animais, e eles ficavam de forma desesperada. Eles tinham que tentar procurar um abrigo, tentar subir numa árvore, e quando amanhecia o dia, se eles sobrevivessem aquela noite, era dito a eles que eles então seriam homens, de fato, deixariam de ser criança, deixariam de ser um rapaz para ser um homem. É muito parecido com o rito de passagem que nós fazemos, que nós entendemos que os nossos rapazes se tornam homens quando vão para o campo missionário. Só que uma curiosidade dessa tribo é que o seguinte, quando o dia amanhecia e aquele rapaz viu que sobrevivia e sentia, hoje eu sou um homem, de trás dos arbustos saiu o pai dele. E o pai estava com faca, com lança e com arco e flecha. E o pai explicava que o que ele passou, ele tinha passado, o pai dele,
o avô, o bisavô, o bisavô, que eles escondiam e que ele guardasse esse segredo. Ele nem poderia contar para os outros jovens da aldeia, nem poderia contar para o filho dele. Todo momento que ele achou que estava abandonado durante a noite, ele tinha a presença do pai dele em silêncio, escondendo, protegendo. Caso aparecesse algum animal, de fato, um perigo iminente, o pai estaria ali para proteger. Mas era necessário esse silêncio, não abandono, para que ele cumprisse um rito de passagem. Então, da mesma forma, pessoal, quando você está passando por momentos de tempestade e você sente que, ou você supõe que há um silêncio por parte do Salvador Jesus Cristo, troque esse sentimento por silêncio e não abandono. Não confunda. O Pai Celestial jamais nos abandona. Você jamais será abandonado. O Pai Celestial está apenas dando um momento de reflexão, um momento para que você possa aprender essas lições, que você possa tirar algo proveitoso. Se existe algo bastante fenomenal, e que eu já aprendi em vários discursos, os nossos líderes em momentos de dificuldades, em momentos de dificuldades, de tempestades, ao invés de perguntar por quê, troque a frase por o quê. Vamos fazer uma mudança radical. Ao invés de perguntar por que estou passando por essa dificuldade, nós devemos perguntar o que eu tenho a aprender com essa dificuldade, o que é que essa tempestade tem para me ensinar. E você começa a se conscientizar de que forma você vai sair. Mais forte, mais resoluto, com mais conhecimento. E as outras tempestades, como serão? Se você já estará forte o suficiente, porque você já passou por algumas tempestades. O quarto ponto que eu queria falar é sobre o despertar e a autoridade. Jesus se levanta e diz: acalma-te, emudece, e tudo se inquieta. Ou seja, um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que existe uma necessidade de, nos momentos de dificuldade, note que eu estou construindo um caminho até agora. Primeiro, você identificou que no momento de tempestade, você precisa se conscientizar que você não está passando por dificuldade porque você está em pecado, porque você fez algo errado. Na grande maioria das vezes, sabemos que existem tempestades que são consequências de nossos erros, nossas falhas, mas existem dificuldades e tempestades que nós passamos, muitas vezes obedecendo a palavra do Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos cumprindo o nosso chamado e parece que o próprio inferno se levanta contra nós? Quantas vezes eu, pessoalmente, já tive a vontade de abrir mão do meu chamado? E aí nós recebemos aqui em Maceió, por exemplo, a Cisne Panos, autoridade geral da Organização das Moças, e ela falou: vocês que trabalham com jovens foram chamados pelo Senhor porque o Senhor confia em seu trabalho. E aí isso acabou me fortalecendo. Em momentos de dificuldade, nós temos que perguntar o que eu tenho a aprender. Saibam que muitas dificuldades são permitidas pelo Senhor para que deixemos esses momentos, para que possamos mostrar para nós mesmos e para as outras pessoas o quanto nós podemos sair fortalecidos. O segundo ponto que eu falei é que eles veem que Jesus está dormindo e aí eles acabam perguntando se o Senhor não se importa. E ainda tem um segundo ponto sobre essa passagem de Jesus está dormindo, que eu gostaria de ensinar para nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo. O texto lá em Marcos fala que Jesus estava com a cabeça na almofada. E o ponto é: acalma o teu coração. Nos momentos de tempestade, existe uma pausa para que você possa descansar. Não adianta entrar em desespero. Eu tenho um professor de jiu-jitsu alguns anos atrás, e ele me ensinou algo fundamental. Ele disse: você precisa aprender a descansar durante a luta. Então, muitas vezes, eu estou lá, o oponente era maior do que eu, e ele estava tentando dar uma chave, eu fingia que a chave estava quase entrando, e era um momento onde eu descansava, respirava mais um pouco, que entrando oxigênio no meu pulmão, o oxigênio ia para o sangue, e o sangue espalhava para todo o corpo, inclusive para o cérebro. E se ia oxigênio para o cérebro, eu não ia desmaiar, não ia entrar em nocaute. E aí o que acontecia? Quando eu menos esperava,
eu dar uma reviravolta por cima, porque o oponente estava o tempo todo lá, cansando, achando que a chave tinha entrado e não tinha entrado. Porque eu aprendi a descansar durante a luta. O Salvador Jesus Cristo dormiu durante a tempestade. Então, o que o Salvador Jesus Cristo pede a Ana, pede a Marta, o Pedro e o Washington, é que, Washington, durante a tempestade, você precisa de noite confiar no Senhor e descansar sua cabeça sobre a almofada. Deitar a cabecinha no travesseiro, porque uma bela noite de sono vai fazer com que você não se desespere e você não perca o seu emprego e aumente seus problemas. O outro ponto que eu construí até agora é que nós devemos entender, você precisa entender, que os momentos de silêncio não é porque o Salvador Jesus Cristo te abandonou, é um momento de reflexão. E o terceiro ponto, e mais fundamental, você precisa, durante o período de dificuldade, se você já descansou, se você não se desesperou, você precisa, acima de tudo, clamar ao Senhor. Notem que os discípulos, eles como pescadores profissionais, eles lançaram corda de um lado, tentaram puxar a vela de um lado para o outro, tentaram remar, e chegou um momento que eles viram que o braço físico deles não suportava. Então eles foram lá ao Senhor. Muito embora tenham ido sobre uma abordagem errada, ao invés de dizer, Senhor, acorda que necessitamos do teu apoio, necessitamos do teu poder, eles foram lá e disseram, não te importa que pereçamos? Ou seja, mesmo sendo uma abordagem um tanto quanto errada, mas quantas vezes nós não falamos assim com o Pai Celestial? Pai Celestial, o que é que está acontecendo? Eu estou pagando meu dízimo, Pai Celestial. Por que está faltando as coisas no armário? Pai Celestial, eu sou honesto no meu emprego. Por que as pessoas estão fazendo calúnia contra mim? Ao invés de termos uma abordagem, mas aí também nós entendemos se os próprios apóstolos de Jesus Cristo, que serviram lado a lado do Salvador Jesus Cristo, cometeram esse momento de fraqueza humana, de fragilidade, e indagaram sobre a abordagem do ponto de vista errado, quanto mais nós. Ele acalma a tempestade assim que ele acorda, e acalma essa tempestade externa. E aí onde eu quero chegar, mais uma vez, sobre o ponto de vista da psique em vocês. Note que quando ele acalma essa tempestade interna, ele confronta a tempestade interna. No versículo que a irmã leu lá no começo, nós vimos que ele fala sobre muito isso. É uma leitura, inclusive, profunda. Essa passagem fala menos sobre meteorologia e fala mais sobre psicologia espiritual. O que acontece? O barco é a nossa mente. O barco, nesse momento, ele representa a nossa mente, a nossa vida, a nossa missão. A tempestade, ela é a ansiedade, é o medo do futuro, insegurança financeira, pressões emocionais. E Jesus dormindo, ele representa a sensação de que Deus está em silêncio. Jesus dormindo, nesse momento, ele representa a ausência de resposta imediata. Mas aqui nós encontramos um ponto central. O fato dele estar dormindo no barco significa uma coisa fundamental que nós nos esquecemos muitas vezes. Se muito embora pareça que o Salvador Jesus Cristo está dormindo, que ele está em silêncio, isso indica uma coisa, que nesse barco em que você se encontra, existe o Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que você precisa entender, nesse momento de extrema dificuldade, na tempestade que você está passando, você precisa entender que o barco ainda é o lugar mais seguro em meio a essa tempestade. Ou seja, se você está passando dificuldade no seu chamado, o seu chamado ainda é o lugar mais seguro. Se você passa dificuldade no seu casamento, no seu trabalho, esses lugares são o seu barco, ainda são o lugar mais seguro. E acima de tudo, o Salvador Jesus Cristo é quem está dentro desse barco. E conforme você já aprendeu, que os momentos de silêncio, eles não representam abandono, e sim um período de reflexão, isso já começa a te tranquilizar. A presença precede
o milagre. Aquele milagre só aconteceu porque Jesus Cristo estava no barco. Então, eu posso lhe dar a garantia segura e eficaz de que o milagre vai sim aparecer em sua vida. Porque no barco em que você se encontra, pode parecer que está dormindo, mas lá, em silêncio, fazendo com que você passe por esse período de provação, que você possa aprender, se encontra o mestre dos mestres. E eu gostaria de fazer uma aplicação para a vida, porque muitas vezes você que é líder, seja eclesiástico, seja líder empresarial, seja o líder do seu lar, você sente se remando sozinho, você sente que o céu está em silêncio, você sente pressão está aumentando, mas talvez a pergunta de Jesus para você hoje seja: por que você está com medo se eu estou no barco? O grande ponto que Jesus tenta passar é: por que você está com medo se eu estou no barco? Irmãos, o barco está o mestre dos mestres. Não existe razão para termos esse medo. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu não sei se dá para eu ver, se eu consigo identificar. Você, irmão, vai se pronunciar. Apareceu uma mensagem, eu não sei se foi alguém tentando se comunicar. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui para mim, que ainda não apareceu. Boa noite. Hino 72. O senhor, a Bruna falou. O senhor falou do hino? É 70, ela comentou o número 72. Isso, corrigindo, né? Eu sempre confundo essa questão de hino. Então, o hino 72, eu amo muito, gosto muito quando o coro canta. Eu acho lindo ele com voz masculina, que me faz lembrar mais dos discípulos do Salvador. Desculpa, irmão, foi o A que deixou assim. Então, o que acontece? A fé não é ausência de vento. Não indica que porque você tem fé, não vai haver vento sobre o seu barco. Muito pelo contrário. A confiança está na presença. Se você tiver confiança de que no seu barco há a presença do Salvador Jesus Cristo, isso é o que te faz ser forte. Isso é o que te faz suportar essa tempestade. Uma outra reflexão psicológica é: a ansiedade é a tempestade antecipada. Note que eles eram marinheiros peritos, mas só o fato de perceberem que Jesus estava dormindo deixaram eles aflitos. Eles ficaram extremamente preocupados. Os discípulos olhavam para as ondas e Jesus olhou para o propósito na travessia. Eles precisavam continuar o ministério de Jesus Cristo no outro lado da margem. Enquanto os discípulos olhavam para aquelas ondas, o Salvador Jesus Cristo olhava para o propósito. Então, muitas vezes, e a minha pergunta é: nesses momentos de dificuldade, de tempestade que você vem passando, ao invés de você olhar para a onda que está batendo no seu barco, você tem que olhar para o seu propósito. Qual que é o seu propósito? É ser uma médica? Qual que é o seu propósito? Voltar à presença do Pai Celestial? Ou de uma forma secular? Qual é o seu propósito? Se formar, terminar a sua faculdade? Pare de olhar as ondas batendo no barco. Olhe para o seu propósito. Enquanto focamos na crise, o medo cresce. Grave essa frase na sua memória. Enquanto nós olhamos para a crise, o medo cresce. E aí é onde vem a expressão tempestade no copo d'água. Olhamos tanto para a crise, quanto mais eu olho para perto, mais eu tenho impressão que é maior. Quando focamos na presença, a paz cresce. Quando eu sei que nesse barco existe o Salvador Jesus Cristo, a paz vai crescer. Eu vou sentir fortalecido. A maior revelação dessa passagem não é que Jesus acalma o vento,
Porque ele tem autoridade sobre isso. Irmãos, pense comigo. Autoridade sobre os meios físicos. Nós sabemos que o Salvador Jesus Cristo tem. O ambiente, ele tem autoridade sobre o ambiente, sobre a circunstância e sobre o coração humano. A pergunta no final não é sobre o mar, é sobre quem está no barco. E talvez você precise apenas lembrar. Talvez o objetivo de você estar assistindo esse vídeo hoje é que você precisa lembrar quem está no seu barco. Esse é o ponto principal. Se ele mandou atravessar, você vai chegar do outro lado. Note que essa é uma ordem do próprio Salvador Jesus Cristo. Em uma outra passagem, Jesus Cristo ele está entrando em Jerusalém e as pessoas começam a fazer brados de Hosana, que é na celebração onde nós conhecemos como Domingo de Ramos. E os fariseus, eles dizem, pedem para que mandem aquelas pessoas se calarem. E Jesus Cristo diz, se estes se calassem, as pedras clamariam. Por quê? Aquela entrada triunfal em Jerusalém era algo que já havia sido profetizado há milênios, dado aos profetas pelo próprio Jeová, pelo próprio grande Eu Sou, que é o Salvador Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, se ele falou, iria se cumprir de uma forma ou de outra. Se o Salvador ordenou que você fizesse a travessia, é porque ele sabe que você tem a capacidade de chegar do outro lado, na outra margem. Um outro ponto que eu não poderia deixar de destacar é a travessia nunca é individual. A irmã, eu queria que a irmã lesse mais uma vez aí, só um versículo. O 36. Marcos 4, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. O que é que a irmã conseguiu notar aí de diferente nesse versículo? Vamos ver aqui. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com eles outros barquinhos. Não sei. Então, Eles não irmã, estavam sozinhos. isso. A travessia nunca é individual. Uhum. Muitas vezes, quando nós assistimos videozinho da igreja, como o ponto principal é Jesus Cristo, a igreja bota a imagem lá do barquinho. Jesus Cristo está atravessando, se bem que ali é simbólico, o barco não era tão pequeno assim. Se ele estava dormindo na proa, o barco era um pouco maior do que uma jangada. Jesus estava dormindo, os discípulos se assustam, Jesus levanta e acaba a tempestade. Isso nos leva a crer que só existia aquele barco. Mas Marcos, ele ensina aí que havia com eles outros barquinhos. A travessia nunca é individual. Nessa passagem que você está vivendo, essa tempestade, se você não clamar, se você não se acalmar, se você não conscientizar sobre o propósito, não se conscientizar que o Salvador Jesus Cristo está no seu barco, não é só o teu barco que vai afundar. Dezenas de outros barquinhos vão afundar juntos. Você que está assistindo, que você é bispo, presente destaca, você vai passar por uma dificuldade. Se nessa tempestade o seu barco afundar, não é só o teu barco que afunda, é a ala, são famílias. Se você é empresário, se a sua empresa falir e afundar, não será só a sua empresa. Serão as famílias que trabalham para você, pessoas que dependem da renda que aquela empresa gera.
Se você é professor e você acha que a sua carreira enquanto professor está afundando na tempestade, lembre-se que existem dezenas de crianças que precisam do seu direcionamento enquanto professor, do ensinamento que você vai dar. Ou seja, a tempestade nessa travessia nunca será individual. Se o nosso barco afundar, nós vamos levar outros barquinhos também. Passe sozinho, mas sobreviva como puder. Havia outros barcos. Isso revela um princípio espiritual e emocional poderoso. Nenhuma travessia é isolada. Seu barco carrega influência. No momento da dificuldade, se nós afundamos, nós levamos outras pessoas, isso indica que no momento em que resistimos à tempestade e conseguimos atravessar para o outro lado, nós somos influência para as outras pessoas. O ser humano tem algo muito poderoso, que é o poder do exemplo. Quando nós percebemos que outras pessoas conseguiram atravessar, que outras pessoas conseguiram suportar, e outras pessoas sobreviveram, desperta em nós aquele sentimento de, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, precisamos entender isso. Se nós conseguimos completar a travessia, nós somos influência. A responsabilidade invisível. Imagine a cena. A tempestade vem, o barco principal quase afunda, os discípulos entram em pânico. Se aquele barco naufraga, o que acontece com os outros? Eles provavelmente iam se dispersar, iam afundar. Porque se o barco principal, que o Salvador Jesus Cristo afundou, quanto mais os outros, que não tinham influência do Salvador em sua vida. Então, se você que é líder espiritual, você tem chamado de liderança, e o seu barco afunda, quanto mais os outros barcos que não têm um testemunho tão fortalecido quanto o seu. Quantos casais podem vir a se separar na sua ala porque percebeu que um casal de tantos anos e que aparentemente demonstravam tanto amor e que as pessoas supunham que não existiam dificuldades, que nós sabemos que existem dificuldades em todos os relacionamentos. Imagine o que vai acontecer no barco dessas outras pessoas que não têm um testemunho tão forte quanto o seu. A aplicação espiritual e emocional dessa passagem é: se você sucumbe à tempestade, seu casamento sente, seus filhos sentem, sua liderança sente, seu negócio sente, sua equipe sente, sua ala sente, seus discípulos sentem. Você não é um barco solo no oceano. Não existe oceano de um barco solo. Existe, sim, centenas de barcos que serão influenciados pela resistência do seu barquinho. Psicologia da liderança. Existe algo chamado de contágio emocional. Quando o líder entra em pânico, isso a gente estuda em várias escolas, desde criminologia, a psicologia. Quando o líder ele entra em pânico, um líder espiritual, um líder militar, um líder religioso, um líder empresarial, o ambiente entra em pânico. A equipe perde estabilidade, a família perde segurança. Mas quando o líder busca Jesus no meio dessa tempestade, a fé se espalha, a calma se espalha e a direção se restaura. Perceba, os discípulos poderiam ter continuado lutando sozinhos, mas eles resolvem pedir esse auxílio do Salvador Jesus Cristo. Muito embora eles tenham feito uma abordagem, de certa forma, errada, mas se pararmos para analisar, não foi errada em si, mas sim humana, porque somos fracos, somos limitados, mas eles fizeram essa abordagem. E eu trago algumas reflexões sobre o casamento. Se você desiste emocionalmente, se você se cala, se você endurece o coração, o outro barco, que é seu cônjuge, começa a encher de água também.
Tempestades conjugais não são apenas conflitos, são momentos onde alguém precisa acordar Jesus Cristo. Alguém do relacionamento, um dos barcos vai precisar acordar Jesus Cristo. Alguns dos tripulantes vai precisar acordar Jesus Cristo. E a pergunta principal é, será que Jesus Cristo não está adormecido nesse momento de tempestade no seu casamento? E nos negócios? Se você perde visão, você perde fé. Se você entra em desespero, sua equipe começa a perder o chão. Liderança não é ausência de medo, é saber quem acordar quando o medo vem. Quando você está com dificuldade, quando você sente o medo, o que é que você faz? Você entra em desespero ou você vai chamar quem você mais concorda que tem autoridade para resolver os seus problemas? Lembre-se, o melhor local, o lugar mais seguro durante uma tempestade ainda é o barco. Porque nesse barco encontra-se o Salvador Jesus Cristo. No chamado, você carrega muitos projetos nesse chamado, você carrega a visão. Se você naufraga na fé, outros barcos navegam perto de você, podem perder referência. Às vezes nós não percebemos sobre esse poder de influência que nós temos. E quando nós vemos, eu já pude observar diversas vezes ao longo desses anos como membro da igreja, em que muitas situações, vou dar um exemplo sobre relacionamento conjugal. Quando um casal se separa, começa a aparecer uma certa epidemia. Um outro se separa na ala, um outro na estaca, porque existe uma influência. Então, reforço, sim, se você permitir que seu barco afunde durante essa tempestade, de forma negativa, você poderá ser influência sobre a vida dessas pessoas. E a revelação mais forte é quando Jesus acalmou o mar, não foi só o barco deles que experimentou a paz. Lembra que eu falei que ninguém navega sozinho? Da mesma forma, quando a tempestade é acalmada, a gente mais uma vez esquece e acha que existia só aquele barquinho do Salvador Jesus Cristo com os discípulos, mas não. Existiam dezenas de outros barquinhos que o seguiam. E quando a tempestade é acalmada, a bonança não vem só para aquele barco dos apóstolos, a bonança vem para todos os barcos ao redor. Então, quando você, bispo, você alinhar o seu pensamento, e quando você conseguir clamar por Jesus, fazer uma organização espiritual, mental, psicológica, emocional, sentimental, e essa tempestade, após ser clamado o nome de Jesus, essa tempestade se apaziguar, eu garanto a você que dezenas de outros barquinhos serão impactados por essa bonança, por essa calmaria. O mar inteiro se aquietou. Isso significa que a sua fé pode salvar ambientes. A sua oração pode estabilizar outros. E a sua decisão de não desistir protege mais gente do que você possa imaginar. Se você acha que está prestes a naufragar o seu casamento, eu garanto a você que a bonança do teu casamento, essa tempestade ser acalmada, irá beneficiar muito mais pessoas do que você possa imaginar. Essa é uma reflexão profunda que nós devemos fazer e guardar uma frase que é: se eu afundo, eu não afundo sozinho. Grave isso na mente: se eu afundo, eu não afundo sozinho. Use como mantra. Quando você acha que você vai afundar, lembre-se de manhã, olhe no espelho, fale na sua oração, faça como um mantra pessoal: se eu afundo, eu não afundo sozinho. Se eu afundo, eu não afundo sozinho. Para que você possa ter essa reflexão de que existe dezenas de outros barcos que dependem do seu clamor, dezenas de outros barcos que dependem do seu espelhamento, do seu exemplo, para superar esse momento de dificuldade que você está passando. O Senhor do Mar, ele se apresenta em todas as Escrituras, e eu tenho que fazer uma reflexão, que é mesmo no Antigo Testamento, conforme eu falei para você, ele abre o mar, ele controla as águas, ele manifesta poder cósmico. No Novo Testamento, nós vemos um Jesus em que ele anda sobre as águas. Um Jesus em que ele acalma o vento, ele ordena e o mar obedece. Nós vemos um Jesus que manda lançar a rede e a pesca transporta.
Ou seja, um momento de dificuldade financeira, um momento de desespero emocional, um momento de perigo físico. Nós temos um Senhor que controla todos esses ambientes. E ele multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Note que uma passagem, Jesus Cristo vai puxando a outra. Ele anda sobre a água, depois ele acalma a tempestade. Ele é o Senhor que faz a pesca multiplicar e depois ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 5 pessoas. É a mesma autoridade. E a revelação central é: o mar não simboliza, o mar na simbologia bíblica representa caos, incerteza, forças incontroláveis, medo coletivo. E quando Jesus ele acalma de fato essa tempestade, ele não está apenas protegendo o discípulo, ele está declarando: eu sou o Senhor do caos. Eu sou a única salvação. Eu sou a rocha, a fortaleza, o farol em meio à tempestade. Uma outra aplicação emocional profunda que nós não devemos esquecer é: se ele é o Senhor sobre o mar físico, a escassez econômica, o mar da multidão, a pesca vazia, o vento contrário, ele então também é o Senhor sobre o seu casamento em crise, sobre a sua dificuldade financeira, sobre seu negócio estável, sobre sua liderança posicionada e sobre a sua mente ansiosa. Todos esses aspectos da nossa vida são controlados por esse Jesus Cristo, que tem todo um controle sobre as partes físicas, sobre a parte meteorológica e, acima de tudo, sobre a parte espiritual e sobre a parte mental, o que se refere à nossa sanidade emocional, o que se refere a todas as nossas dificuldades. A tempestade não revela fraqueza. E para dar essa conclusão, deixa eu ver, nós estamos, em quantos minutos, acho que já chegou a 1 hora, eu não acompanhei bem. Se você sucumbe, outros barcos sofrem. Mas se você reconhece que está no seu barco, o ambiente inteiro muda. Quando nós reconhecemos, mais uma vez, a presença do Salvador Jesus Cristo, o ambiente muda. É o Senhor que abriu o mar vermelho, pisou nas águas, mandou lançar a rede do outro lado, alimentou 5.000 pessoas, que parecia insuficiente. Então, ou seja, a tempestade, ela de forma alguma, ela não anula o chamado. O chamado do Salvador Jesus Cristo foi que pedia que os discípulos atravessassem. Qual o chamado do Senhor Jesus Cristo para a tua vida hoje? É que você se torne uma grande liderança em sua ala, ou a nível de destaque, ou mais, e que você cumpra uma missão de tempo integral. Qual o seu propósito, qual o seu chamado? As pessoas que em momento de dificuldade lembram do seu propósito, elas não esmorecem, elas não fraquejam, porque elas sabem quem está no barco junto com ela. Ela sabe que a ordem foi dada por alguém maior, que foi o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, essas dificuldades que vão surgir no casamento, as dificuldades que vão surgir nos negócios, elas jamais poderão destruir esse barco. Então, o ponto principal dessa tempestade é que você possa aprender o quanto você tem a crescer, o quanto você tem a se fortalecer, você sairá mais forte em uma tempestade. O quanto eu preciso notar que eu sou mais maleável. Um certo observador, um certo filósofo oriental, ele identificou que em uma tempestade de neve, as árvores que tinham os galhos mais grossos, mais fortes, que eram mais rígidos, esses galhos eram os que quebravam. Porque à medida que a neve ia caindo nesses galhos, e eles eram fortes, se julgavam fortes, eles não faziam nada, havia um acúmulo de neve, até que o peso fazia com que ele suportasse e quebrasse o galho. E de que forma a gente pode trazer isso para a nossa vida? Muitas vezes nos achamos fora da dependência do Senhor, fora da dependência de clamar para que o Senhor pause o seu silêncio, e nós vamos nos sobrecarregando, carregando nos ombros aquelas dificuldades, as incertezas, as injúrias, as dores, nossos problemas emocionais,
as nossas dificuldades financeiras, e chega um momento que o galho quebra. Mas, quando nós fazemos como as outras árvores que têm os galhos fininhos, quando a neve bate, o galho vai e a neve cai e ele levanta de novo, porque existe uma flexibilidade. Isso nos ensina que nós temos a necessidade de curvar e de orar e de clamar. Nunca um homem está tão elevado, um homem ou mulher está tão elevado quando ele se curva para orar, quando ele desce para ajoelhar. E quando um santo dos últimos dias, ele se ajoelha e ora, o próprio inferno se estremece. Satanás e sua potestade se assombram e se assustam, porque é daí que vem um grande poder. E eu queria, para finalizar, trazer justamente essa reflexão, que nós temos sim, em nosso barco, esse Senhor que é dono dos mares, dos céus, de todas as coisas meteorológicas, físicas e espirituais. Ele conhece o coração do homem, ele participou na criação do homem, ele sabe nossas dores e aflições. Ele sabe o que fazer durante esse período de dificuldades. Ele, mais do que ninguém, é a salvação em nosso meio. E eu posso garantir a vocês, assim como em minhas tempestades que eu já enfrentei, e as tempestades que eu enfrento até hoje em dia, porque por ser líder, por ser terapeuta, isso não me isenta de ter novas dificuldades e ter meus desafios pessoais a cada dia. Mas a cada vez eu saio mais forte, mais endurecido, mais experimentado, com mais sabedoria para resolver. E vai chegar situações que você vai se sentir assim. Você passou por tanta tempestade que quando vier as chuvinhas fracas, para vocês isso vai ser fácil de resolver. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês durante essa noite, durante esse vídeo, de que Jesus não está dormindo. Ele está dando um período de silêncio para que você possa refletir sobre as situações e você ver o que você pode aprender. E nesse momento, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser acrescentar alguma coisa, eu deixo o tempo aberto aí para que vocês possam falar um pouco também. Alguém levantou a mão? Pessoal, só para lembrar, vamos aproveitar a oportunidade do irmão, enquanto terapeuta também, né, para fazer as nossas perguntas. Estou todo ouvindo. A Regiane que agradeceu aqui no chat. Mensagem maravilhosa, obrigada, irmão. Eu queria entender, irmão, como ninguém perguntou nada, mas eu vou perguntar sobre o clamar. O senhor falou bastante. Ou seja, eu até vou aproveitar para dar dois ensinamentos sobre essa parte de clamar. Muitas vezes, em primeiro lugar, vamos entender uma palavra chamada osmose. Osmose, traduzindo para o popular, é o automático. Vou dar um exemplo, pessoal. Quando eu estava aprendendo a dirigir, então eu tinha que mentalizar tudo. Eu não fazia as coisas de forma automática. Eu tinha que dizer, ele botou o cinto, pisei na embreagem, liguei a chave, botei a primeira, saiu, deslocou o carro, eu boto a segunda, Isso, com o passar do tempo, já faz parte, parece que o carro é uma extensão do meu corpo. Ou seja, esse sentimento de fazer as coisas no automático, eu não preciso nem parar para pensar, só entro, ligo e saio. Eu entro, subo na moto e saio. Isso é chamado de osmose. Eu entro num estágio de fazer as coisas de forma automática, como se tudo fosse expansão no meu corpo. E daí o que acontece? Muitas vezes, os membros da igreja estão indo para a igreja de forma em osmose. O que eu quero dizer com isso? Não faltam domingo, não perdem de partilhar o sacramento, não deixam de pagar os seus dízimos. Mas quando tem um momento de dificuldade, eles se sentem abalados porque eles estão fazendo as coisas no automático. Mas será que estão indo em espírito e verdade? Será que estão indo para oferecer um coração quebrantado, um espírito contrito?
Eu estou indo para o templo porque a minha ala está fazendo uma caravana, porque eu sei da necessidade de fazer as ordenanças por esses meus antepassados. E quando está num momento de dificuldade, eu só fico lá, ó Senhor, eita, mas eu sou tão, eu pago meu dízimo, Senhor, eu sou fiel à minha esposa, e porque a gente está tendo essas brigas, ou eu paro, vou dobrar os meus joelhos e vou orar de forma específica. Eu não lembro qual foi um profeta, mas ele era criança, enquanto Brigham Young era o profeta. E as coisas eram mais simples antigamente. Então, o profeta caminhava ali pela redondeza, lá em Salt Lake, e o profeta ia muito na casa do pai dele. Quando estava lá, o pai dele gostava de pedir, profeta, faça oração. E esse jovenzinho, esse rapaz, esse menino, o outro profeta, enquanto era menino, ele dizia que quando o profeta Brigham Young orava, ele gostava de abrir os olhos. Porque Brigham Young conversava uma oração com tanta intimidade que ele achava que o Pai Celestial podia estar ali presente. E muitas vezes a gente faz. Licença, Pai Celestial, nós te pedimos, nós te agradecemos. Eu não falo assim com meu pai quando eu queria pedir alguma coisa quando meu pai era vivo. Ô pai, que eu tô, sei lá, eu tô querendo aí dar um up na minha vida, eu tô precisando tirar minha habilitação, com habilitação eu posso conseguir um emprego melhor. O adolescente vai chegar, pai, eu estou querendo sair com a minha namorada, mas o senhor sabe que eu estou namorando com ela há um ano, ela é especial para mim, mas eu estou sem dinheiro, tem como adiantar a mesada. Eu não falo robótico com o Pai Celestial, não falo por osmose, ou com o meu Pai físico. E por que com o Pai Celestial eu vou clamar? E a segunda coisa que eu quero falar é só pegar um adendo, e é sobre reclamar, que é pior ainda. Ao invés de eu estar pedindo solução ao Pai Celestial, o que eu posso aprender com aquela situação, eu vou reclamar daquela situação. Só que a raiz etimológica da palavra reclamar é você clamar duas vezes. É como se você dissesse, tem dificuldade, você diz, manda mais dificuldade, manda mais. Quando você está reclamando, você está pedindo, metaforicamente, espiritualmente, psicologicamente, é como se você tivesse, seu subconsciente estivesse pedindo que houvesse mais situações daquela. Então, quando eu falo de clamar, é você dobrar os joelhos e você conversar com o Pai Celestial como se você estivesse conversando com o seu terapeuta, como se você estivesse conversando com o seu bispo quando você está com dificuldade. Quando a gente confia no nosso bispo, que a gente gosta, bispo, mas também ela está pegando pesado, ninguém fala, bispo, minha esposa está pegando pesado, então eu gostaria que o senhor entendesse que eu estou passando por uma dificuldade, e que isso está atrapalhando meu chamado. Ninguém fala assim. Então, se abra para o Pai Celestial, clame ao Pai Celestial, da forma que você falaria com sua melhor amiga, da forma que você falaria com o seu bispo, da forma que você falaria com um terapeuta. Obrigada, irmão. Tem a Vânia, mas o Kleber também, ele comentou aqui no chat que, deixa eu ler aqui, ele falou assim, ensinamentos maravilhosos, uma clareza, uma das melhores aulas aqui, dadas aqui, muita gratidão, o Kleber falou. E agora nós passamos o tempo para a Vânia, a pergunta dela, que acho que até agora é só ela que levantou a mão. Pode perguntar, Vânia. Boa noite. Boa noite. Quando você estava falando sobre a história de Jesus Cristo lá, sobre o barco e tudo mais, aí, quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, e se eles não tivessem questionado, não tivesse ficado com medo, porque dá medo, mas não tivesse se apavorado e tivesse aguardado? Será que... aí eu fiquei pensando duas opções. Será que ia acontecer? Não ia acontecer porque eles teriam confiança no Senhor, que estava tudo bem, não ia acontecer nada com o Senhor. O sofrimento deles ia ser prolongado, mas ia fortalecer a fé de que mesmo com problemas, aquilo ia passar. A minha pergunta é porque às vezes acontece alguma coisa na minha vida e eu sou daquele tipo de pessoa que eu não externo muito aquilo que eu estou sentindo, né? Então eu fico esperando passar. Então às vezes eu fico pensando se eu externasse, se eu falasse com alguém, se aquilo passaria mais rápido, porque eu tenho essa coisa comigo, aquilo vai passar. Então, eu passei por vários, por exemplo, quando eu estava casada, eu sou viúva hoje,
Mas tive muitas crises no casamento, não era nada demais, não era briga, não era nada, só umas crises que dava, assim, de tempos em tempos. E muitas vezes eu pensei, vou me separar deste homem. Mas eu ficava quieta e ficava observando. Aquilo passava. Então, aquilo passava de um jeito que eu voltava a sentir as mesmas coisas que eu já tinha sentido antes, tipo, ternura, amor, admiração. E aí eu ficava pensando, poxa, se eu tivesse me precipitado, agora eu estaria talvez arrependida, porque eu estou no mesmo sentimentos. E sobre não sair do barco, o melhor lugar no barco, eu me lembro que eu passei muitos anos afastada da igreja. E quando eu tive meus filhos fora da igreja, quando eles eram adolescentes, e o meu mais novo tinha 9 anos na época, eles se batizaram. Mas retornar para a igreja é muito mais difícil do que ficar. Ficar é mais fácil você ficar firme e você perseverar do que você voltar depois de muitos anos e continuar. É muito difícil. Eu me lembro que aquele primeiro ano, aqueles primeiros meses que eu voltei, foram insuportáveis. Eu não me identificava mais com nada, assim, foi um sofrimento horroroso para mim. E a única coisa que eu pensava era que se eu sair, meus filhos vão sair todos. Então foi o que me mantive, o que me manteve Se o seu firme na barco igreja. afundasse, o barco dos filhos afundariam também. Eles iam afundar todos. Foi que eu fiquei. E aí, quando eu estava ficando insuportável, aí eu não suportei sozinha. Eu falei com o Senhor, pedi ajuda. E depois daí, eu comecei a ver as coisas de maneira diferente, os discursos das aliarronas, os discursos das conferências, parece que está todo direcionado para mim. Então, assim, depois disso aí, aquilo que para mim estava muito difícil se tornou muito fácil. E aí, pronto, eu recuperei tudo que eu tinha antes, todo o sentimento de todo o testemunho. Na verdade, eu nunca perdi, eu só não tinha forças antes, sei lá. Enfim. Então, assim, essas duas circunstâncias aí na minha vida e que me chamou a atenção. E eu queria que você falasse sobre a questão do barco. Se eles não tivessem, se eles tivessem só confiadão, Jesus está aqui, nada vai acontecer. O máximo que a gente vai se molhar. O que teria acontecido? O que você acha? Olha, a irmã trouxe duas reflexões bastante importantes. Eu achei ótimo falar sobre essa abordagem. Vamos lá falar. Nós precisamos entender que existe eu não sei se algumas pessoas conhecem, uma irmã de Campinas, Priscila Sá, ela é minha mentora em muitos sentidos, e ela escreveu até um livro que eu acho fenomenal. Ela disse: não existe coincidência, existe deuscidência. O que eu posso entender disso? Que o Senhor, enquanto permitindo que as escrituras fossem sendo elaboradas pelos profetas, ele não ia deixar que nada que aconteceu para quem entrasse nas escrituras fosse por mero acaso, e sim uma reflexão que serviria para aquelas pessoas no momento e para o usufruto de nós em tempos modernos. Eu estou arrodeando para tentar explicar onde é que eu quero chegar. O Senhor, conhecedor de todas as coisas, eles sabiam das limitações, das dificuldades, das interações que seus discípulos e seus apóstolos teriam naquele momento. Então, ele permitiu primeiro que aquela tempestade viesse, e eles sabiam que eles iam clamar para que nós tivéssemos o benefício dessa experiência. E para que a irmã possa entender mais ainda, ou seja, então a primeira pergunta é: o Senhor sabia que eles iam clamar? Não há essa possibilidade de dizer assim: e se eles não clamassem? Se houvesse o não clamasse, lógico que o barco não afundaria, porque Jesus Cristo estava no barco. Mas o Senhor sabia que eles iam clamar sim. E para a gente entender isso, aí eu volto mais uma vez para o ponto de vista psicológico. Freud, que é o pai da psicanálise, ele disse uma frase que é usada até hoje. Ele fala: quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. O que ele quis dizer? Que existem uma coisa chamada psicossomáticos. Soma significa corpo em grego. E psico é mente, ou seja, são os traumas, as coisas físicas, os problemas emocionais, as coisas que nós sentimos na mente, que o que nós sentimos no espírito também, podem trazer para o nosso corpo. Quando nós temos períodos de ansiedade, nós podemos ter tanto coceira,
A gente pode ter aquelas coisas roxas porque vasos sanguíneos se rompem. Nós não temos uma queda do sistema imunológico. E muitas vezes isso porque eu não falo. Eu não tenho essa busca terapeuta. Eu não tenho. E nós somos a igreja que mais tem abertura para terapia através do Serviço Familiar e Saúde. Mas antes disso mesmo, o teu bispo é um terapeuta. Então, quando nós não conversamos com a presidente da Sociedade de Socorro, quando nós não conversamos, quando nós não chegamos para o cônjuge e dizemos as nossas dores e anseios, eu não estou falando de brigar, eu não estou falando de piorar a situação. Está tudo ruim, você apertar o botão para que as coisas piorem. Não, eu estou falando de você sentar e ter uma conversa e você expor assim, isso está me incomodando, isso não está me fazendo bem, eu estou me sentindo mal com isso, eu estou me sentindo para baixo. E você contar suas dores e suas aflições. E, em contrapartida, você também dizer ao Pai Celestial. Para você ter ideia, eu lembro uma época que eu era de uma outra denominação religiosa, eu era adolescente, e eu me sentia tão sujo com o pecado, que eu passei, sei lá, uns 6 meses que eu não orava nunca. Eu tinha vergonha de conversar com o Pai Celestial. Eu tinha vergonha de me ajoelhar e conversar, dizer, quem sou eu para poder orar? Até que, a sorte que eu tenho psicólogozinho que fala na minha mente desde a minha infância e adolescência, e que eu sei que esse psicólogo era a luz de Cristo, e que hoje em dia é o Espírito Santo, e aí, em um determinado momento, eu estava pensando e veio aquele sentimento na minha cabeça. Se você que está se sentindo em pecado, se você não conversa, se você não fala comigo, você só tende a piorar. Você precisa mais do que ninguém se abrir para mim. Então, eu mesmo, no pecado, comecei a conversar, e isso foi me trazendo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele chegou a dizer certa vez que pessoas das nações, mesmo não tendo lei, fazem por natureza as coisas da lei. E é por isso que a gente vê um Freud, que é uma pessoa que tem uma vida totalmente contrária ao evangelho, mas aí ele trouxe coisas que servem para o evangelho. Eu tenho uma amiga que ela era hinduísta, e ela falou uma frase que me marcou muito. Ela disse, dê um passo na direção de Deus, e Deus dará 100 na sua direção. Então, ou seja, a partir do momento que eu voltei a conversar com Deus, comecei a conversar mesmo, parecia aquele amigo, o diário que eu dizia tudo do dia a dia, os tocos que eu estava levando das meninas, e que ninguém me queria, porque eu era muito magricela, cara cheia de espinha, e tinha dificuldade com a minha mãe era opressora, tinha comportamentos narcísicos, dava valor aos ritos da sua religião, mas não dava valor ao meu sentimento. Eu comecei a me abrir e eu fui tendo uma proximidade com Deus. Eu dei um passo e Deus deu 100 em minha direção. Então, sim, aqueles discípulos, não existe a possibilidade que eles não clamassem. O Senhor não sabia que eles clamariam, porque isso serviria para embasamento para que nós, hoje em dia, aprendêssemos que em momento de dificuldade nós temos que clamar. Tudo é proposital nas Escrituras. Nós temos que clamar o tempo todo. A irmã conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Não, entendi sim. Ok. Temos a Su, que levantou a mão, e tem alguma coisa aqui no chat. Deixa eu abrir aqui para mim. Não. A Marcinha falando muito bom. Quem pensou, Surema? Irmã Pimentel, eu tinha uma pergunta, depois eu falando, aí me veio outra, aí veio outra, aí veio outra, eu não sei nem qual delas eu quero fazer primeiro. Mas eu vou para essa última, que você estava falando do seu relacionamento com Deus, que às vezes o senhor não se sentia. Teve uma época que não sentia nem. E quantas vezes a gente já sentiu nessa situação, né? E aí eu vou trazer uma reflexão que eu tenho, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Tem épocas da vida da gente onde você pode até ler as escrituras, o vem e segue-me, está indo ali domingo à igreja e fica no automático, né? E aí, esses dias, eu tenho orado, até a Vânia está aqui, eu já contei essa história da Vânia 1 milhão de vezes aqui, né? Que quando a gente era adolescente, é, uma vez eu estava lá na casa da mamãe, lá em casa, aí eu estava estudando coisa para o seminário, né? Para a aula do seminário, ela contou, não sei se tu lembra, Vânia, né? Sobre a experiência de falar com Deus, de fechar os olhos. Ela disse, eu era adolescente, eu tentei fazer isso.
né? Que ela fechava os olhos, ela se concentrava bastante, que ela podia sentir a mão de Deus, a mão do Pai, passando a mão na cabeça dela. E eu lembro que, não sei se tu lembras, mãe, a gente era adolescente, não é querem dizer que tu é velha, não. Mas, assim, dessas situações, eu lembro de, de eu ter tentado isso algumas vezes, né? E esses dias eu estava aqui com minha cabeça assim a mil, né, para fazer a oração. E, irmão Hércules, o senhor sabe quando situações onde a gente está fazendo a oração e eu dizia assim para Deus, eu dizia assim, Pai, eu tenho a sensação que eu não estou conectado porque eu tenho a sensação que a oração não está indo. Sabe quando vocês têm essa sensação de estar falando sozinho, que não consegue nem se concentrar? Aí a cabeça está aqui fazendo oração, mas a cabeça está em mil lugares. E aí eu dizia assim, Senhor, o Senhor sabe o que é que eu estou sentindo, mas eu não sei nem como lhe falar, porque eu não estou lhe sentindo, né? E aí a minha pergunta vem para essa coisa, quando a gente faz as coisas no automático. E a minha pergunta vem, quando foi que o Senhor sentiu que a oração passou para o outro. Tu estás me entendendo? Quando é que você sentiu que a oração passou para o outro lado? Como é que o que foi que aconteceu para você sentir? Porque eu sei que Deus sabe o que é que eu estou sentindo e Ele sabe até por que que eu não consigo explicar ou o que eu quero dizer, mesmo quando eu nem mesmo sei o que dizer. Isso fez me lembrar de uma experiência que eu li outro dia aqui, em um discurso do BYU, da BYU de Idaho, um treinador de futebol americano, enfim, ele contou a história dele e no final ele disse, muitos anos depois, o Senhor, ele me deu bênçãos que nem eu mesmo sabia que eu queria, né? Porque na época, a situação que ele estava naquele momento, ele não queria, mas o Senhor sabia que no futuro ia ser exatamente aquilo que ele ia querer para a vida dele. Então, a minha pergunta é justamente nisso. Como é que o senhor fez essa transição para dizer assim, agora Deus está me entendendo? Porque eu sei que ele está lá, mas não está clicando para mim. Eu acho que eu falei muito, não expliquei muita coisa. Deixa, deixa eu tentar construir uma base de ideia para que a irmã possa entender. E aí eu preciso contar mais uma experiência pessoal. Eu limito a contar porque, para mim, não cabe se as pessoas vão acreditar, se não vão. Cabe a mim a experiência espiritual que eu tive, o que eu pude aprender com isso e meu relacionamento com o Pai Celestial. Há muitos anos atrás, eu estava tentando conseguir algo para minha família e eu estava com a minha moto estava desemplacada, eu estava com a minha moto, a moto estava desemplacada e eu estava sem habilitação, estava todo errado. Eu estava todo errado. E aí eu fui passar, tinha um quebra-mola, eu reduzi por causa do quebra-mola e tinha duas carretas na frente e eu disse, vou passar entre elas e me distrair no quebra-mola. Quando eu reduzi para passar no quebra-mola e em seguida passar entre as carretas, eu escutei um apito, chamada da PRF, e mandou eu encostar. Eu encostei e tal, eu fiquei chateado naquela situação, e aí recebi a multa, quase perco a moto, e eu passei 3 dias mal, praticamente murmurando, tipo, mas senhor, eu não estava fazendo nada errado, eu fui conseguir algo para minha família, senhor, por que isso aconteceu? E depois de 3 dias, eu disse, não, eu quero saber, eu vou parar de perguntar por que isso, não quero nem mais saber. Fui orar e disse assim, senhor, eu quero saber, só que o senhor conforte meu coração, me dê uma forma de que quando vem essa multa eu possa pagar. E quando eu estava orando, aí veio aquela voz na minha mente e disse, você sabe por que você recebeu a multa? E eu parei de orar na mente e respondi, por quê? E aí me veio a imagem, quase que, sabe uma câmera ruim? E eu vi como se fosse do alto, uma imagem ruim, mas eu entendi pela cor da moto, amarela, que era a minha moto, e que eu estava passando em uma carreta. Ao fazer aquela manobra, bateu em mim e eu caí embaixo da outra. E na mesma hora eu comecei a chorar, que eu entendi que eu recebi a multa para que meus filhos não perdessem o pai. Então foi necessário que o guarda me parasse. Aí por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, para identificar que
essa sensação que eu tive, eu chamo isso de experiências espirituais. Essa sensação que a irmãzinha teve de que quase sentiu a carícia do Senhor é uma situação espiritual, uma intimidade espiritual com o Pai Celestial, com o Espírito Santo. E eu pergunto a vocês que estão em casa, qual foi a última vez que você chorou ao fazer a oração, a se ajoelhar? Qual foi a última vez que vocês sentiram intimidade? Por que eu faço essa pergunta? O primeiro ponto é, vocês já viram um casamento perdurar se não houver intimidade e cumplicidade entre ambas as partes? Não. Tem que ter uma intimidade entre marido e mulher. Então, como é que vocês vão manter uma vida espiritual se vocês não manterem uma intimidade espiritual? Você sentir a presença, você sentir o toque, você sentir que o Pai Celestial te livrou de algo. Então, isso sim é fundamental. O outro ponto é que aí vai mais precisamente para a pergunta da irmã, e eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu vejo muitos irmãos discursando e falam assim, irmãos, esse ventilador está com barulho e está afastando o espírito. Irmãos, não faça com barulho que vai afastar o espírito. Essa conversa vai afastar o espírito. E eu gostaria de ensinar a vocês que não é que um barulho vai afastar o espírito nunca se afasta. Nós deixamos de perceber, de captar. Então, muitas vezes, o Pai Celestial continua falando conosco. Nós é que não estamos sendo receptores dessa mensagem. Sabe um sinal de rádio? O sinal da emissora está sendo transmitido 24 horas, mas você que não está sintonizado. Então, a constância em permanecer buscando, vai chegar um momento que você vai sintonizar. Você vai sentir o alívio. E aí, sabe, aqueles mesmos sentimentos que nós temos quando nós fazemos a pergunta sobre se esse evangelho é verdadeiro, quando eu sinto uma paz no coração, quando eu sinto uma leveza, quando eu sinto arder, é esses sentimentos que vai começar a surgir através dessa minha busca insistentemente pelo Senhor. Esses sentimentos vão aparecer sim com o tempo. Então, eu acho que o ponto fundamental não é tentar entender qual que é a chave da virada, e sim permanecer lutando até que a chave venha. Daniel passou por algo pior, ele tinha uma situação, inclusive, territorial com o demônio, e 21 dias ele orava e a resposta não chegava, e ele permaneceu. Foi necessário que um arcanjo viesse e lutasse contra aquele demônio para a mensagem passar. Nós não sabemos, do ponto de vista dessa batalha espiritual, o que está acontecendo para que nós não recebemos ainda essa resposta. O ponto principal é constância. Daniel orou por 21 dias, e nós não sabemos quantas vezes por dia ele orava, mas ele foi incessante até que a resposta veio, e ele sentiu que a resposta era. Então, sim, você receberá a resposta pelo seu clamor à medida que você permanecer constante. Vai chegar um momento que você vai receber, você vai sentir dentro do seu peito. Obrigada, irmão. Obrigada. Alguém mais quer fazer uma pergunta para o irmão? Já são 10h34 da noite. Ainda vamos passar para considerações finais do irmão. Eu posso contar uma experiência? Rapidinho. Agora eu entendi, irmão, o que o senhor falou, a questão de ficar em constância, né, com o Senhor. Depois que eu tive o meu segundo filho, depois de passar por certas situações, eu descobri que eu estava com depressão pós-parto, né? E nesse meio tempo, nossa, sofri demais. E uma certa noite resolvi fazer uma oração. E eu sentada, né, na cama, assim que eu coloquei meu filho no berço, e eu falei, vou fazer uma oração. E aí eu fiz uma oração e eu falei assim, olha, Pai Celestial, né, comecei a fazer oração, eu falei, Pai Celestial, tal, aí de repente eu parei e falei, quer saber? Eu não vou fazer oração, porque eu sei que o Senhor não responde às minhas orações. De tão cansado que eu estava, eu falei dessa forma. E aí eu deitei ao lado contrário da cama, olhando para o meu filho, eu falei, o que eu acabei de falar? Isso está errado. O Senhor responde assim as minhas orações, isso está errado. Então eu levantei. É uma promessa dele, inclusive, né? Aí eu fui para o quarto dele, que estava vazio, eu ajoelhei, e aí eu falei,
E ali, nossa, gente, eu me esbanjei para o Senhor, literalmente. Eu me ajoelhei e falei assim, olha, Senhor, me perdoe o que eu falei. Eu ando muito cansado, o Senhor sabe de todas as coisas que eu tenho enfrentado. E, Mas ele entende, e ele precisava que você entendesse isso. exatamente. E aí o Senhor simplesmente tirou todo o peso do meu corpo, da minha mente. Eu senti naquele momento e eu fiquei tão alegre. E o Senhor, nossa, foi tão maravilhoso aquele momento. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. O Senhor tirou todo o peso do meu corpo, da minha mente. E neste momento eu me sinto tão leve. E aí chegou uma hora que eu não conseguia falar mais nada e eu fiquei calada. E mesmo assim permaneci enjoelhada com o Senhor, sabe? Mas aí é questão. E eu fui, tipo, me acordei porque eu vi um barulho na janela que bateu, parece que um vento bateu assim na janela. E eu despertei. E eu levantei e falei, olha, Senhor, obrigado. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí eu entendi que também eu não estava assim, em sintonia com o Senhor, sabe? Eu não orava, não estava estudando as escrituras, né? Então, assim, eu demorei um ano, dentro de um ano, né? Meu filho completou um ano e eu vi que eu acordei para a vida, tipo assim, não, o que aconteceu comigo, sabe? Aí depois que eu descobri que eu estava com depressão pós-parto, sabe? Entre outras coisas, aí eu falei, não, agora isso tem que acabar, né? Mas era essa experiência Que a que eu depressão queria pós-parto, compartilhar. na sua grande maioria, é por uma questão química, né? Ela não é que, pelo contrário, a mãe se sente mal por achar que está rejeitando a criança, quando na verdade é uma questão, muitas vezes, é posição hormonal. Mas é isso que eu estava falando com, e a irmã sintetizou bem, que era sobre ter um relacionamento, experiências pessoais e espirituais com o Pai Celestial, com o Espírito Santo, e isso fortalece essa relação que você tem de pai e filho. Isso vai melhorar e impactar na sua vida espiritual. E a irmã saiu dessa tempestade, saiu mais fortalecida. A irmã conseguiu, de forma instintiva, empregar tudo que eu falei nessa palestra hoje. Obrigada, irmã Michele. Tem aqui no chat um comentário que demora para abrir aqui. Podemos alcançar, a Margarete falou, podemos alcançar o céu em vida quando nos desligarmos completamente deste mundo. E aí eu acho que ninguém mais vai fazer perguntas, aí você pode fazer as suas considerações finais, irmão. Agradecemos, né, pela live que o senhor deixou pra gente. Muito obrigada mesmo. E as suas considerações finais, tá bom? Então, essas considerações que eu faço, que conforme eu reprisei e frisei durante toda a palestra, durante todo o treinamento, é sobre a importância de aprendermos que nos momentos de dificuldade nós temos algo a aprender. E quando eu saio dessa dificuldade, quando eu atravesso até o outro lado, eu me torno senhor daquela situação. Eu tanto sou mais fortalecido, quanto eu sou exemplo e influencio as outras pessoas. Irmãos, entendam, eu falo sempre para os meus jovens, eu sou presidente dos rapazes, mas constantemente a gente está fazendo atividades com os jovens. Eu fiz o Fortalece Tabuleiro aqui, primeiro evento de inteligência espiritual da nossa estaca, onde eu frisava exatamente isso, e falava no acampamento agora que nós tivemos em 2026, a batalha espiritual está acontecendo. Nós temos algo superior às hostes de Satanás, que nós temos um corpo físico, eles não podem sentir as sensações que nós sentimos, por isso que eles gostam de se apoderar dos nossos corpos, para poder sentir o que nós sentimos. Eles não têm a perspectiva de ter uma exaltação, porque eles não podem receber um corpo físico. E nós temos o sacerdócio na nossa vida. Mesmo as mulheres têm um sacerdócio em forma de auxiliares. Vocês são auxiliares e fazem o seu trabalho regido pelo sacerdócio de Melquisedeque, que é uma abreviação. O nome correto é o Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho do Altíssimo. Então é algo muito poderoso que os demônios não têm. Em contrapartida, eles têm uma ferramenta, que eles não param para ir ao banheiro, eles não param para comer, eles não param para dormir. E eles têm milênios de experiência. Então, a batalha espiritual está acontecendo. Tudo que Satanás quer é tornar cada um de nós
ou o maior número possível de pessoas tão miserável quanto ele é. Quando nós perdemos essa batalha espiritual, nós nos tornamos miseráveis e nós deixamos de influenciar pessoas. Eu peço a vocês que eu termine sempre minhas frases dizendo: tenham força, foco e fé. Que o Pai Celestial possa abençoar a vida de cada um de nós. Eu deixo essa mensagem, esse treinamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Tá ok, Michel? Um abraço. Valeu. Eu fiz aqui. Meu microfone que tava doido aqui. Obrigada, irmão. Su, você vai. A gente faz a oração agora ou você vai fazer os anúncios? Só Vai lembrando que falar alguma coisa? no próximo domingo a gente vai ter o presidente Bruno está voltando aqui, presidente de estaca lá em Curitiba, só não lembro agora qual estaca, me deu um branco. Mas presidente de estaca do Sábado não vai. Danilo. Domingo eu acho que a gente vai ter uma reunião, um bate-papo. O bate-papo que nós teríamos semana passada com. Esqueci qual foi o tema, gente. Mas, enfim, a gente vai ter atividade sábado, domingo e essa quinta-feira a gente tem o Vem Segue. Irmão Pimentel, a Isabel tinha dito, o senhor foi maravilhoso. O senhor foi sensacional. O senhor estava falando, eu já estava, gente, será que o irmão Pimentel vem sábado? Eu conheci o irmão Pimentel, né? Através da Marciele. Postei a arte lá do Bonde da Madrugada da Marciele, e aí ele falou assim: eu vou, quero assistir, porque eu sou terapeuta também. Eu falei: opa! Num grupo que ele tá, eu também tô do Victor Neres, né? Não consigo falar ainda, não consegui falar com o Victor Neres ainda. E foi graças a ela, da arte que eu postei lá no grupo, e ele se prontificou e falar que assim, acabou não dando para assistir porque ficou com problema de saúde. Mas está aqui hoje, esteve aqui hoje conosco. Muito obrigada. Teve uma irmãzinha que falou.